Tarde Sem Censura do dia 2 de abril está começando e hoje nós vamos falar de literatura no Dia Internacional do Livro Infantil. Nós vamos falar de maternidade, de desemprego e de autismo. Nossos convidados são Alex Gomes, que é escritor, e ele é o presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Literatura Juvenil. E ele vem nos falar sobre o ofício de escrever para crianças e jovens. Nós estamos, prazer em ter aqui. Hoje estava até vendo, 2 de abril é o Dia Internacional, por quê? Porque é aniversário do Hans Christian Andersen. Um dinamarquês muito bacana. Muito bom. E nós estamos com Cecília Machado, que é economista, professora da Fundação Getúlio Vargas, e ela vai nos explicar por que metade das mulheres deixa o mercado de trabalho um ano após a licença maternidade. Eu achei que esses números eram do século passado ou retrasado, Cecília. Mas é verdade, é um estudo para o Brasil e é isso que os dados mostram, que um ano após a tirada da licença maternidade, metade das mulheres que estavam trabalhando não estão mais no mercado de trabalho. Olha só, nós estamos com uma dessas mulheres que saiu do mercado de trabalho um ano depois de ter, um ano ou pouco, logo depois, né? De ter o diagnóstico, João, com certeza. Que é a Denise Aragão, que é uma das fundadoras do movimento Mundo Azul, e ela vem nos falar sobre autismo e seus desafios. Ela Você já tinha um filho? O João é meu filho caçula. Você teve o João Pedro até descobrir que tinha autismo, aquela luta. Isso, ele foi diagnosticado com 3 anos de idade. E então a minha vida mudou totalmente. Eu saí realmente, né, do mercado de trabalho e para me dedicar a ele e para me dedicar a esse movimento, né? Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Existe muito pouco conhecimento sobre o transtorno, infelizmente, ainda no Brasil. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa conscientizar a sociedade, precisa trazer voz para essas pessoas e que as autoridades olhem mais para esse assunto, olhem mais para essas questões. Quando é que ele foi... por que 2 de abril? Tem alguma data como o aniversário do Andersen? Não, a ONU instituiu essa data, né? Foi a ONU que instituiu. Quando é que foi configurado, enfim, não sei como foi definido o transtorno do autismo? É coisa de quando? Foi em 1943 que Léo Kanner, pela primeira vez, utilizou esse termo autismo para se referir a um grupo de crianças que ele vinha estudando. E ele usou esse termo. E nós estamos com Rafaela Poggi, que é estudante, escritora de Mangás. Ela trouxe até o nosso Mangás e ela vai falar da sua vida e das suas conquistas e desse livro que ela já lançou. Rafaela, é um prazer tê-la aqui. Um prazer todo meu. Quer dizer, prazer também. Rafaela, você é filha de uma pessoa que eu adoro, que é a Cristina Poggi, do Sérgio. E eu trabalhei com sua mãe 20 anos. E eu vi você dentro da barriga dela. Então, estou gostando muito de estar com você aqui hoje. Também. Muito obrigada. Obrigada, digo eu. Nós estamos com Camila Abreu, que vai explicar para vocês como nós funcionamos. Exato, Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. E que tal participar pelo WhatsApp? Bom, se você quiser mandar uma mensagem pra gente com pergunta, com interações com os nossos convidados, é só enviar uma mensagem para 99903-5329. Pode também enviar pelo Facebook, pelo Instagram. A participação é livre. Maravilha. Vamos começar conversando com a Cecília Machado, que é economista e que fez esse estudo. Fala para mim desse estudo, Cecília. Sim, então é um estudo feito para o Brasil, usando dados administrativos, então todo o mercado de trabalho formal. E nessa base de dados administrativa a gente tem informação sobre o momento da tirada da licença maternidade e a gente acompanha a trajetória de emprego das mulheres mês a mês após a tirada da licença maternidade. É referente a que ano, Denise? Ou é referente a que época? São dados recentes para o Brasil, 2007, 2009, mas como eu vou
elaborar um pouco mais, é um resultado que é robusto a diferentes períodos, a diferentes anos, a diferentes cortes dos dados, diferentes características das mulheres. É um resultado bastante Quer dizer que estável. se mantém, veio lá de trás e se mantém. E se mantém. E esses dados são interessantes porque a gente tem exatamente a data da licença e a gente consegue acompanhar mês a mês essa trajetória. Um parênteses é que são dados do mercado de trabalho formal, né? Então a gente não acompanha pessoas que estão na informalidade, a gente só acompanha dado que estava no mercado de trabalho formal e, portanto, pôde tirar a licença maternidade, o que acontece com a trajetória de emprego no mercado formal. Quantas mulheres estão no mercado formal? Qual é a população de mulheres no mercado formal? Na época que você estudou mesmo, certo? Olha, na base de dados da RAIS a gente tem em torno de 40 milhões, 40 então em torno de 20 milhões, um pouco menos no mercado formal. Tá. Mas nem todas essas tiram a licença maternidade. Então o nosso universo é condicional a mulher estar no mercado de trabalho e tirar a licença maternidade. Então, a gente pode acompanhar a trajetória de emprego dessas mulheres 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o que a gente observa é que, após o período da licença de 4 meses, o emprego começa a cair significativamente, no sentido de que ele é estável no período da licença, dos 120 dias, né? Não tem muita transição para fora do mercado. Elas estão empregadas, estão ganhando salário. E tem uma legislação que protege o emprego da mulher. E aí elas voltam. E depois a gente observa o que a gente chama de um desligamento, que pode ser tanto por iniciativa da mulher quanto por iniciativa da firma. E ele começa exatamente após esse período de 120 dias, em torno dos 5 meses, entre 120 de 4 meses e 5 meses, que é quando acaba o período de estabilidade ao emprego. Então, são duas questões distintas, né? O período da licença, que são de 120 dias, e o período da estabilidade de emprego, que são de 5 meses. Esse emprego vai caindo até que atinge esses 50% em torno de 12 meses após o início da licença, significando que se a gente tem essas 100 mulheres que estavam trabalhando, 50 dessas 100 mulheres não estão mais trabalhando 1 ano após a tirada da licença. E isso Ou seja, 1 ano e meio depois de ter filho? Um ano após o início da licença. A licença começa, digamos, no começo da maternidade? Geralmente menos, a licença começa na data de nascimento da criança, mas as mães também podem solicitar a tirada da licença maternidade um pouco antes, via testado médico, de acordo com algumas situações. Vamos lá jogar na coisa então da então é mais ou menos 1 ano após o nascimento da criança. Então, 50% dessas mulheres não está mais, entre 40% e 50% não está mais no mercado de trabalho. E é uma taxa que se mantém 24 meses, 36 meses, ou seja, 2 anos, 3 anos após. Se recupera um pouquinho, mas se recupera muito, muito pouco. Ou seja, era isso mesmo, é real, está ligado de fato a maternidade, exatamente. E a experiência brasileira, nesse sentido de que a experiência da maternidade está associada a uma queda da participação da mulher no mercado de trabalho, não é só um fenômeno brasileiro. Isso se verifica em todos os países do mundo, mas essa magnitude para o Brasil é bastante expressiva, né? Uma outra questão, só para colocar isso em termos relativos, que eu acho importante pontuar, é que a rotatividade do mercado de trabalho no Brasil também é muito alta, né? Então, a gente tem que botar esses 50% em perspectiva. Eu diria que a taxa de rotatividade de um ano para o outro, tanto para mulheres quanto para homens, para mulher é um pouquinho mais do que para homem, é em torno de 25%. Nossa. Então, é um adicional um pouco a mais, né, no emprego formal, né? Dados da RAIS também. Então, é um diferencial, mas colocando aí em perspectiva que a rotatividade no mercado de trabalho brasileiro também é bastante elevada. Mas isso desmerece o dado, não? Não, de forma alguma, né? Novamente, ainda existe essa taxa de saída maior para as mulheres que têm filhos, né? Mas como eu estava colocando anteriormente, é consistente com uma evidência internacional que mostra que a vinda de um novo membro na família, de fato, está relacionada a essa queda na participação no mercado de trabalho das mulheres. Tá, vamos lá entender por que essas mulheres não voltam a trabalhar. A gente sabe perfeitamente que não é só pelo desejo delas, né? Tem coisas aí.
elas não voltam porque o mercado as expulsa, Nos dados que tipo assim, você agora tem filho, não vai mais se interessar pelo trabalho, fica em casa. Nos dados que a gente tem, a gente até observa qual é a causa do desligamento. Se é um desligamento por iniciativa da firma, se é um desligamento por iniciativa do trabalhador, e se é com justa causa ou sem justa causa. Mas nesses dados administrativos é difícil interpretar o que esse desligamento quer dizer, porque existem incentivos à demissão também, por causa das garantias que existem quando um trabalhador é mandado embora. Então, é difícil a gente interpretar que, de fato, essas mulheres estão sendo mandadas embora após a licença maternidade. Porque são mães. Exatamente. Pode ser, acho que a forma correta de colocar esse resultado é que é uma interação dessas duas possibilidades, tanto as firmas quanto as mulheres solicitando esse desligamento. Ou seja, a gente pensando num caso específico de uma personagem qualquer que a gente invente, as mulheres também são pressionadas pela própria vida, pelo fato de serem mães, a largarem o mercado de trabalho, porque o trabalho de ser mãe é excessivo, porque custa caro ser mãe e precisa pagar babá para creche, não sei o quê, também tem isso. Tem duas questões aqui. No nosso estudo, como eu disse, essa relação que a gente observa na queda do emprego é uma relação que ela é robusta, no sentido que ela sobrevive a firmas grandes, a ser trabalhadora numa firma grande, numa firma pequena, num determinado setor, numa firma que paga um salário muito alto. Ela é uma relação que realmente é persistente. Mas a gente observa que a queda no emprego é tanto maior para as mulheres que têm um nível educacional mais baixo. Só isso, não é salário, não? As duas coisas são correlacionadas, né? Então, não dá para separar essas duas coisas, mas a gente observa que as mulheres que têm um nível educacional mais alto e que também recebem um salário maior no mercado de trabalho, a taxa de saída delas é menor, né? E aqui tem duas possíveis interpretações. Os dados que a gente tem não são dados de um questionário que a gente pergunta para a pessoa por que ele... Vocês estão a gente está tirar exatamente. Podem ser duas possibilidades aqui, né? Um é o fato de que as mulheres que têm maior escolaridade, elas podem representar um investimento específico para a firma, de forma que é prejudicial uma interrupção desse emprego tanto para a firma quanto para o trabalhador, em termos de investimentos que foram feitos naquela relação de trabalho. Tá bom. Né? Enquanto que um trabalhador menos qualificado, ele pode ser mais facilmente substituível. Tá. Mas uma outra questão, uma outra hipótese que a gente não pode eliminar é que a licença maternidade ela funciona por um período específico, depois ela acaba. Né? E as mulheres com salário mais baixo também podem ter uma dificuldade maior de arrumar um cuidado para os filhos após o fim da licença maternidade. Então, as mulheres que ganham um salário mais baixo, uma possível interpretação, é que elas também não têm como sustentar um cuidado adicional, né, Elas são obrigadas a ficar em casa para cuidar dos filhos e não podem delegar isso na medida que você não tem creche nesse país. Exatamente. Então, as creches públicas, a oferta de creches públicas, ela é muito baixa no país, né? Consistente com esse resultado que a gente acha de que o efeito no mercado de trabalho é muito maior para essa população que ganha um salário mais baixo, que tem um nível educacional mais baixo. Você fez esse estudo, você tinha alguma ideia do que você ia encontrar? Você estava procurando alguma coisa? Eu sempre estudei questões de gênero no mercado de trabalho. Então, eu conheci muito a literatura internacional e achava que a gente precisava conhecer um pouquinho mais, dar um pouquinho de descrição do panorama em que a gente se encontra. Né? Como você disse, parece uma estatística do século passado. E eu acho que é importante a gente trazer pelo menos esses números e tentar compreender. Você ficou surpresa? Eu fiquei bastante surpresa, eu achei um número bastante expressivo. É pesado, né? É um número pesado. Como é que a gente tem esse teu estudo na íntegra? A gente pode ter, você publica, como é que faz? A gente escreve um artigo acadêmico e ele fica à disposição. Nosso objetivo é publicar e fica à disposição para consulta e leitura. Então, como é que a gente faz para acessar isso? A gente vai no site da FGV? Eu mando para vocês, eu posso deixar disponível, sim. Maravilha, maravilha. Obrigada, Cecília. Nada. Foi ótimo. Mas participe do resto do programa, porque sim, você claro. está inteiramente no contexto. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.
passar a palavra para os nossos... os nossos espectadores, não, né, Camila? É para você que vou passar a palavra. Mas os nossos internautas também. Olha, temos comentários, perguntas. A Daniela Assunção, ela comentou: é um país que não dá estrutura para a mulher ser mãe e ter conforto com direitos básicos. E a Karine Deis, ela fez uma pergunta. Ela disse que ela está de licença tem 2 meses e volta agora em maio. Ela quer saber se quando ela voltar para a empresa, ela tem algum direito à estabilidade. E se ela perder a estabilidade dela, se ela tem direito a alguma coisa pelo INSS. Olha, esse detalhe específico da lei eu não sei te dizer, mas certamente o período de estabilidade é até 5 meses após o nascimento da criança. Então, ela tem esse direito de estabilidade e geralmente é associado a uma volta à mesma posição, né? Não a uma posição inferior do que a mulher estava trabalhando. Tá, ok. E pelo INSS você ainda não sabe? Eu não sei te dar. E aí é negócio de né, direito trabalhista. É melhor ela consultar alguém para a gente não ficar ficar chutando, né? Porque a gente acaba... Vamos? Vamos. Então vamos conversar com um homem. Oi. Alex, diga. Você tem filhos? Tenho um casal. E você está trocando a sua licença maternidade na boa? Para ficar em casa, né? Ok. Não, eu gosto de ficar em casa. A gente vai trabalhar para você. Não, mas eu trabalho em casa, eu gosto de ficar em casa. Uma opção que eu fiz algum tempo atrás e não me arrependo, não. Que bom. Embora eu viaje bastante, né? Assim, eu agora em abril acho que vou passar 3 ou 4 dias em Salvador, fazer uma turnê em escolas para falar sobre literatura. Quer dizer que você foi um pai? Você foi um pai que era uma mãe e dividia igualzinho as tarefas da maternidade com a sua mulher? Se eu falar que eu dividi, ela vai ficar brava comigo. Ela vai dizer, você, Alex? Não, assim, de igualzinho ela não acha isso. Não, ajudei bastante, assim, mas assim, eu tenho certeza de que ela sofreu bem mais do que eu, assim, no início. Porque, assim, quem dá de mamar é a mulher, né? Então, quem acorda de madrugada e dá de mamar, você pode até ajudar, dar uma força, quer água, ficar segurando a toalha, mas quem vai sentar lá, quem vai ter que balançar de noite é a mulher. Então, realmente, nisso ela foi mais... Sofre-se mais no começo. Deu mais de mamado que eu. Deu mais de mamado. Exatamente. Mas você se dedicou a... Tudo. Andar de bicicleta, fazer tudo. Você gosta? Eu adoro. Eu escrevo para crianças por causa deles. Você sempre foi escritor. E foi quando que você resolveu escrever para crianças? Assim, eu não fui sempre escritor. Eu me formei em Direito, trabalhei com Direito muito tempo. E aí, mas eu gostava de escrever, porque desde pequeno eu escrevia, mas não literatura. Eu escrevia letra de música, eu era baterista, pseudo-baterista, banda do prédio, sabe aquela coisa? Que a arte, ela vem toda junta, né? O desenho, a gostar da literatura, da música. Acho que foi por aí mesmo. Daí acabou que teve um dia lá que eu já estava com a Cris, né? A Cris Aledef, que é ilustradora. Eu vi. Minha sócia conjugal. E ela me mostrou o livro de um amigo dela, que hoje é meu grande amigo também, o Paulo Borges, que ele escreveu. E eu gostei daquilo. Eu falei assim, poxa, mas vem cá, o Paulo era escritor? Não, ele escreveu esse livro porque ele quis, ele gosta de criança e tal. E me deu vontade de escrever. E de lá comecei a escrever, não publiquei nada, mas estava escrevendo, até que 10 anos depois eu tirei da gaveta e mandei para o meio de... Meus filhos nasceram. E aí quando os filhos nascem, você quer contar aquelas histórias para eles, né? Pô, o papai também escreveu história, sabe? Aí eu fui catar nas gavetas, achei as histórias, achei as mais legais e falei assim, vou publicar. Aí foi um monte de não, mas daí de repente veio um sim e aí... Viu, Rafaela? Um monte de não. É um monte de não, Só ficam os fortes. Porque não no geral. A maioria desiste logo, o terceiro não já desiste. Você tem que continuar ali. Até porque a escrita, na verdade, é um exercício de prática, né? Você vai escrevendo melhor à medida que você vai escrevendo mais. Na verdade, escrevendo, inventando histórias é um ótimo exercício. Eu acho. Você exercita a criatividade. Exercício da criatividade, imaginação, tudo, no geral. Tudo. Disciplina, tudo. E aí você tem 20 e tantos livros já publicados dessa área da infância, basicamente. Assim, contando os que foram publicados fora do Brasil, são 30. Pô, isso é bacana. E é muito interessante, porque tem para várias idades. Os últimos aqui. Os 3 que você trouxe, é assim, esse da lagartixa é para uma criança menor, que é uma gracinha. Editora do Brasil, Cris Aledef que ilustrou,
Você gostou? Adorei ele. Ah, eu adoro ele também. Eu adorei ele. É. Porque é uma lagartixa, mas na verdade não é uma lagartixa. Não pode falar isso. Não posso falar nada. Alerta de e aí- spoiler. Não alerta pode, de nada de spoiler, não pode ter Eu spoiler. não conto spoiler. E aí é muito bonitinho. É um aqui, fofo. ó. A lagartixa gosta de comer o quê? Mosquito. Mas essa lagartixa, ela não consegue subir pela parede. É uma coisa. Daí é o mistério da história, assim, tem que É um descobrir por mistério. quê, né? Pois é. Aí tem um outro mistério, que já é pra gente muito mais velha. Quem matou o Saci? Esse... Mistura a de Cátia fábula. Navarro, ela é jornalista também, ela ri comigo a A beça. Cátia Navarro é nossa colega, nossa É. amiga, e ela é a apresentadora do Sem Censura. Sim, e eu adoro ela. E uma vez eu dei uma entrevista para ela que eu fui falar sobre um outro livro que eu lancei, isso durante a Flip de 2016, que a gente caiu na gargalhada no meio da entrevista e foi... E porque eu tinha falado que eu tinha matado o cachorro do personagem e tal. Matei o cachorro dela, quá. Bem, aí esse daqui... Esse aqui, quando eu fui lançar... Quando a editora me ligou, é da Escarlate, né? Foi a Ana Henrique que me ligou na época. Ela, Alex, pô, a gente está querendo um livro sobre folclore, um livro que tem as origens de Saci, e foi falando de outros seres lá. E eu fiquei pensando assim, pô, mas olha só, tem tanto livro sobre origem de Saci, você vai na biblioteca, na livraria, tem Você um monte. não gostou dessa pauta, né? Assim, porque eu já tinha escrito sobre folclore. Eu falei assim, mas se você deixar eu fazer uma coisa diferente, assim... Mas o quê? Eu falei, eu quero matar o Saci. Vou matar o Saci e vou fazer toda uma história assim, policial de detetive em cima da morte do Saci. Quem matou o Saci? E aí os suspeitos são os outros seres do folclore. Com quem o Saci já tinha algumas... Né, A mula sem cabeça? já tinha aprontado. Não, a mula, nesse caso, acho que ela nem foi pra Ela festa. não foi. Assim, mas tem aqui o Boto, tá aqui, o Caipora. E assim, eu queria fazer uma coisa assim, que cada um deles, o Saci aprontou com todos eles. Então eles iam se lembrando do que foi feito. Aí você tem que ler para descobrir quem matou o Saci. Pois é, isso daí já é vai até... Isso aqui Bem já é mais para um leitor tarde, mais uma- crítico, né? Porque, tem muito texto, aí é gostoso, são né? mais de 100 páginas. Pois é. É um texto... E ele ganhou agora, esse ano, o selo da Cátedra da Unesco, né? Cátedra Unesco PUC-Rio, Ok. que é como um dos melhores livros de 2017. Ah, parabéns. E esse aqui ganhou como um dos melhores de 2016. É o livro que É uma Legende saiu pela ideia Cortez. ótima. Gostou também? Gostei, Alex, eu gostei mesmo. Ai, que bom, gente. Esse daqui é a história de um livro que ele não é lido porque ele fica no alto de uma prateleira lá no alto e as crianças não alcançam ele. Não, essa ideia é muito boa, que na verdade não são. A gente não lê os livros nos leem. É Não é? muito bom. Se você, e outra As coisa. coisas nos vêm, né? Na verdade, e isso a gente mesmo. guarda isso e carrega isso para a vida inteira. né? A sua vida inteira você vai se lembrar daquela história que você leu, mas vem cá, as experiências vividas na leitura, elas servem como experiências para a vida mesmo, né? E é o que eu falava eu falei assim, Cris, vou escrever a história de um livro, porque eu tinha esse livro lá em casa, meus filhos bebês engateando, e eu tinha uma prateleira e o tonto aqui botou os livros lá em cima. Eles cresceram, passaram da idade, foi daí que quando eu fui arrumar a prateleira, eu falei, esse daqui eles não leram. O que estava no alto. Então, eu falei, mas os livros leram eles e viram eles crescendo. Isso. E a ideia veio disso daí. E Ficou bem legal. ótimo. Eu Muito gosto bom. muito. Mas aí, fala do Dia Internacional do Livro Infanto e Juvenil. É tem hoje. comemoração. É hoje. Tem. Ele foi instituído em 1967 pelo IB, né, que é o International Board on Books for Young People. Uhum. É um conselho internacional de leitores de livros jovens, né? E de lá para cá, engraçado que eu sempre pensei assim, porque se o Perrault era o pai da literatura infantil, por que o Hans Christian Andersen, que foi a pessoa homenageada com o livro internacional, né? Com o Dia Internacional? Mas é porque o Perrault, o Andersen, ele tinha uma ternura na escrita dele. Não é porque o Perrault é francês e que o Andersen é nórdico e que aí, de Não, repente, não. está ligado a... O Perrault, ele era uma leitura assim, mais realista, assim, mais cruel. No final da história do Chapeuzinho, que depois os Grimm falaram que era germânico e tomaram para ele, mas a Chapeuzinho morria, o lobo devorava a Chapeuzinho. Ele não tinha aquele negócio de suavizar para a criança, entendeu? Até porque eles pegavam essas histórias lá dos povos, lá, o folclore da época lá, e transcreveram muita coisa. E depois os Grimm. Só que quando os Grimm fizeram isso, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, eles falaram, não, isso é germânico. Eles mudaram, né? Eles botaram o caçador salvando, porque já era uma narrativa mais romântica, era 100 anos depois. E o Andersen é contemporâneo dos Grimm. Acho que o Andersen nasceu em 1805. Os Grimm, acho que um deles é 1780, acho que é uns 20 anos mais velho.
20 mais E velho. o Perrault é mais antigo. Ah, o Perrault é 1600. Não é por isso, não. Não é também um pouco porque... La Fontaine é da época do Perrault, mais ou menos. Não é um pouco porque os contos infantis eles tinham uma ideia de ensinar e depois eles percebem que o negócio vai Sim, evoluindo, também, que é mas- melhor ensinar docemente. Mas se você parar, o Christian, ele criou muitas histórias. O Patinho Feio, ele fez baseado na vida dele, né? Quer dizer, eu acho que é. Porque é a história de um pato grande, desengonçado, que era o cisne, mas ninguém sabia disso até o final. E ele era uma criança alta, desengonçada também, e ele sofreu para burro, né? O pai dele morreu, ele tinha 11 anos, teve que correr atrás enfim, dizem que ele baseou nele mesmo. E ele escreveu muita coisa dele, enquanto que os outros pegavam histórias que tinham por aí, mudavam um pouquinho, mas eram mais ou menos histórias que se ouvia, que se dizia, né? Na verdade, Narrativas nós somos orais. formados, como diz você, pelos livros que leem a gente. São os livros que... Qual é o livro da sua infância? Eu vou perguntar para vocês todos qual é o livro da infância de Mas vocês. isso é uma pergunta tão cruel, cara. Porque... Não, tá bom, pode dizer 3. Tá, vou dizer... Posso dizer? Então tá, deixa eu pensar. Não é uma pergunta assim repressiva, entendeu? É só ilustrativa. Eu adoro Flicts. Ai, que eu adoro lindo! Ó, Flix. Geraldo, que ela adora. Eu adoro Flicts, A acho que é uma Rafaela. história maravilhosa enfim, que é muito... O desenho é basicão e é gostoso, sabe? Eu gosto Também muito de gosto. Flicts. Mas quando eu era pequeno, o que me fez gostar muito de ler era aquelas histórias de detetives que tinha, por exemplo, o Hélio de Soveral escreveu uma coleção chamada A Turma do Posto 4, de uns garotos de Copacabana que investigavam crimes. A Stella Carr tem livros maravilhosos. Ela tem aquele do... Ai, claro que eu vou esquecer aqui agora, mas... Ela tinha aquela coleção que tinha o Incrível Roubo da Loteca, o Fantástico Homem do Metrô, que acho que era da Agir. Que eu adorava, esses que eram os irmãos que descobriam mistério. Tudo que descobria mistério. Era Aliás, com eu escrevi você o Saci mesmo, até pensando por nisso. causa disso. Os irmãos que descobrem mistérios. Então isso tudo, eu me apaixonava por essas histórias. Pelas aventuras. Coleção Vagalume, todo mundo leu. Aliás, eu falo para todo Coleção mundo assim, que Vagalume. a literatura infantil ela é tão importante e tão não valorizada, que devia ser mais valorizada a literatura infantil, eu acho. Eu acho que a gente já lê mais para as crianças do que a gente já leu no passado. Sim, mas tem Eu que ler acho. mais. Porque não são todos que Vamos leem, lá, deixa eu né? perguntar para a Cecília. Cecília, você lembra de alguma coisa? Eu vou te falar minha experiência recente, que eu leio muito com os Ah, meus é verdade, filhos, com os teus né? filhos. A gente gosta muito de Ana Maria Machado. Olha só. Muito bom. A Menina Bonita do Laço de Fita. E tem... Ela já ganhou o prêmio Christian Andersen, 2000. a Ana Maria. Em 2000. Mas a gente lê também muito gibi, com a Mônica, o Cebolinha, as crianças curtam. Eu gosto adoro muito de gibi gibi. também. Também Asterix. gosto de Turma da Mônica. Turma Eu da também Mônica é muito adoro a Turma legal. da Mônica. Vamos lá, Denise. Então, a coleção Vagalume marcou, né? Para minha geração foi um marco, Tá. né? A Ilha Perdida. A Ilha Perdida, Esfarion, foi Tem uma coisa de geração. Escaravelho do Diabo. Nossa, que virou filme. Foi fantástico, chego a ficar arrepiada. Marcou toda uma geração. Tô falando, isso a literatura infantil marcou faz isso uma com a geração. gente, Também, cara. vamos lá. Rafaela, qual o livro que você gosta de literatura infantil? A literatura infantil, eu acho que estou mais para conto de fada, que eu leio. Para Conde de Fada, viu? Ela gosta dos Perraults e dos Christian Andersen. São esses mesmo. Hans Christian Andersen e Irmãos Chato. Grings. Irmãos Irmãos Grimm, Grimm. muito bem. Camila, Olha, eu tô com ela, é exatamente isso. Eu sou Contos de cria fada. dos contos de fadas. Lembro A bem. versão daqueles soft, bem antigos, aquelas Porque tem a coisas. versão Então, soft e a versão soft, hardcore. não, sempre foi a versão soft. A hardcore, a Cinderela Suave, corta o dedo fora, as irmãs dela Não, cortam não, ai, que Não, horror, Eles não. botaram não. sapatinho. A versão Soft. original, eles só... Os escritores reescreveram a história para ser menos assustadora para criancinhas. Isso alguns depois suavizaram mesmo. A Disney depois suavizou mais ainda. Mais ainda. Pois é. Mas a gente agradece. Eu não sei não, sabia? Eu gosto Tá bom. Quer ver uma história legal do Hans Christian Andersen? O Soldadinho de Chumbo, que eu adoro. No final eles morrem. Eles caem na fogueira e derretem falar do Soldadinho de e se Chumbo, forma um mas coração de poético. chumbo. É bem poético, Mas é uma coisa poética. É pra Apesar falar de sobre a ter o morte. final da morte, mas pra falar sobre torna-se poético, né? mas é bonito e acho Sim. necessário que se faça isso. Mas eu já vi versões que se cortava esse final e ele vivia feliz com a bailarina. A vida é dura, até dos escritores e dos censores. Denise, você é um personagem do nosso programa hoje, porque você, executiva, muito bem, trabalhando na sua vida lá, conta um pouco a sua saída do mercado de trabalho. Então, Vera, eu vejo assim, a minha saída do mercado de trabalho não foi uma coisa dramática, né? Não foi uma coisa da qual eu
eu me arrependa, né? Eu até falo isso no livro, né? Porque as mães às vezes me procuram perguntando, meu filho tem autismo, eu devo parar de trabalhar, né? Porque às vezes, quando as pessoas recebem um diagnóstico, essa é uma das muitas questões que passam pela cabeça. Não é uma coisa necessária, não é uma coisa imperativa, não está ligado. Eu recebi um diagnóstico do meu filho, eu tenho que parar de trabalhar. Não, essa foi uma opção que eu fiz, algumas mães também fazem, né? Eu tenho uma porção de mim que eu não consigo delegar, né? Então, eu não conseguiria não acompanhar meu filho nesse momento. Mas você resolveu não voltar a trabalhar quando você já estava com o diagnóstico ou antes? Não, foi quando a gente teve o diagnóstico dele, eu resolvi acompanhar todo Aí esse resolveu, processo. ele já estava com 2, 3 anos? Ele estava com 3 anos, porque Então... eu demorei a conseguir o diagnóstico do João. Gente, parece que é quase impossível conseguir esse diagnóstico. E hoje mesmo eu estive participando de um outro programa pela manhã, né? E conversando com a repórter, ela me disse que havia entrevistado outras 2 mães e que essas 2 mães disseram a mesma história que eu contei para ela, porque eu achei que isso tinha sido uma coisa que aconteceu comigo há 11 anos atrás e que não acontecia mais. Não é. E continua acontecendo, para minha tristeza. Então, assim, eu achei que isso tinha ficado no passado, a minha história não estava ainda se repetindo. Denise, né? Você não acha que todo tipo de problema que uma criança tem, que uma mãe tem com seu filho, é porque as coisas não são claras, elas não são definidas? Você, em relação aos seus filhos, não tem essa sensação que nada é dito, eles não são louros, não são morenos, não tem nada definido. É tudo uma possibilidade ou uma incapacidade. Não é assim em todos os sentidos? Assim, na verdade, por exemplo, o autismo, ele para dificultar um pouco mais as coisas, ele é um transtorno que, por exemplo, ele durante a gravidez não existe algum tipo de exame que você possa fazer, não tem um exame de imagem, né, que você possa fazer, não tem exame neurológico, tem nada. Não tem um teste do pezinho, não tem, né, um exame laboratorial. Então, ele vai passando. A criança não tem nenhuma característica física, né? Então, levam algum tempo, né? Se não for um autismo com um comprometimento maior, então vão se passar pelo menos um ano e meio, até que, geralmente, o primeiro sinal é a fala, que atrasa. Mas isso não foi o médico que te disse, isso foi você que descobriu. Foi eu que descobri. Isso que é interessante. Eu comecei a pesquisar por conta própria. A primeira coisa é a fala. Geralmente a fala ou a criança, muitas vezes. São 3 sinais muito claros, né? A criança começa a não atender ao chamado do nome. Você chama a criança pelo nome, a criança não responde ao chamado, ela não olha. Né? Ela não, parece que ela não escuta. Então, primeira coisa que a pessoa suspeita, ela tem alguma deficiência. Ela é surda. Ela tem alguma deficiência auditiva. Então, geralmente, de 80% a 90% das histórias que eu conheço, o pediatra encaminha para um otorrino. Aí a criança faz audiometria, impedanciometria, que acusam uma audição perfeita. Né? Outra característica, a criança não mantém um bom contato ocular. Né? A criança não olha nos olhos, ela não tem uma atenção compartilhada. Isso desde que nasce, não? A partir Geralmente desde que nasce. No momento que a mãe está amamentando a criança, aquela criança ela já não mantém um contato com a mãe. Mas quando é o primeiro filho, a mãe geralmente não percebe isso. São sinais muito sutis, muito leves, né? E a questão mais marcante para as famílias, que chama muita atenção, é a fala. Que demora para falar, né? Mas o que eu costumo dizer é que o autismo, ele não é apenas um atraso na comunicação. Por comunicação, a gente não deve entender só a comunicação verbal. Existe um atraso em todo tipo de comunicação, inclusive a comunicação gestual. A criança com autismo, ela também ela não aponta, ela não dá tchau, ela não joga um beijo. Então, ela também apresenta um atraso nessa comunicação gestual. Ela não tem intenção comunicativa. Eu vi um vídeo que me impressionou profundamente e que eu achei de uma beleza, você deve ter visto várias vezes, que são 2 irmãos. Muito lindo.
Ele apresentando o irmão. Eu falo, eu choro. É. Sempre que eu vi. Você viu isso? Sim. A gente, é uma coisa. vi. Como é que a lindo. gente acha de novo na internet? Eu não sei. Eu ponho lá. Dois É um menino irmãos com chamado autismo, Otávio. Um deles você chama vai ver. Ítalo. Ítalo e Otávio, eu acho. E não aí lembro o ele nome, diz não. assim, o meu irmão, ele é autista. E aí ele começa a explicar como é o irmão. É. E ele disse coisas que eu entendi. Ele disse assim, por exemplo, ele ouve uma coisa, não é como eu. E aí depois ele ouve uma segunda e aquilo fica junto. Ele explica com uma clareza Uma de naturalidade. como que o cérebro do garoto que é autista, ele sofre, porque ele explica muito simplesmente, então é como se ele tivesse estímulos demais Sim, e não de menos. É como se ele funcionasse demais e não de menos. Sim. É como se ele tivesse um cérebro altamente conectado, ligado, e que aquilo fosse difícil para ele entrar em contato com alguém, porque tem uma tempestade exatamente. interna. Já se sabe que o cérebro do autista, ele é super estimulado. Ele tem áreas que são super excitadas, então ele não consegue se desconectar. Por exemplo, se ele estiver num restaurante, né, no restaurante todas as pessoas estão conversando, né? Eu estou conversando com você, tem várias pessoas conversando ao redor, em várias mesas. Eu consigo ouvir ao fundo as conversas paralelas, mas eu consigo me concentrar na nossa conversa, né? Eu consigo te ouvir com uma clareza muito maior e eu escuto as conversas paralelas com uma definição ao longe. Ele escuta todas as conversas no mesmo nível. Exatamente. Então, isso perturba. Essas luzes, ele percebe essas luzes com uma intensidade que fere, vamos colocar assim, que fere os seus olhos. Então, por exemplo, cheiros, né? Os odores, isso também é muito intenso. Então, o toque, muitas vezes o toque pode ser uma coisa que incomoda. Então, tudo isso é uma profusão de sensações, né? O que a gente chama de uma hipersensibilidade, ele apresenta. Então, é um cérebro muito excitado na grande maioria das vezes. Ele não consegue se desconectar. Mas existem trabalhos sensoriais, terapia, tudo isso pode ser trabalhado, pode ser cuidado, né? Um trabalho para dessensibilizar, né? a pele, o cérebro. Tudo isso pode ser trabalhado, né? Então, esse vídeo que você está falando é muito bonito, né? Esse menino, ele explica, ele é muito pequeno, e ele consegue, numa linguagem assim, muito Ele explica clara, quem é o irmão e muito de uma forma afetiva, normal. É muito agradável. Cada vez que eu vejo, eu fico... Porque é muito interessante você compreender o que acontece com a pessoa. Sim. Você tem um filho, você tem que compreender, você não tem saída. Mas voltando à questão de trabalhar, Vera, para eu concluir. Então, assim, eu optei por não delegar, não deixar com uma babá. Eu queria acompanhar esse momento, eu queria ver de perto. Queria estar ali para acompanhar a evolução do João, até porque eu passei 9 meses, né, ouvindo especialistas, foram 7 especialistas, eu levava ao médico. Seu filho não tem nada, seu filho é mal criado, seu filho é mimado, seu filho é sem educação. Eu vi com esses exatos termos, né? Recebi um laudo de uma psicóloga dizendo, você tem que se tratar, porque você está precisando de ajuda, você está vendo problema onde não tem. Então, esses 9 meses, enquanto eu trabalhava e buscava ajuda, foram angustiantes para mim. Quando eu consegui o diagnóstico, eu falei, não, eu preciso estar à frente disso, é hora de eu parar. E aí, quando a gente parou, ele começou a desenvolver, eu comecei a perceber uma carência de informações, um desconhecimento, a sociedade, um panorama de desconhecimento, de preconceito, porque assim, o preconceito só existe porque a informação não chega. Não, e é impressionante, porque a ignorância, ela está em todos os níveis. Sim, ela está nos médicos, ela está nas pessoas a quem você poderia perguntar. É quase como se você tivesse que fazer um curso de medicina intensa para entender um pouco o que está acontecendo com o seu filho. Sim, e o sofrimento que isso gera, a angústia, né? Eu comecei era uma angústia, um desespero, porque o quadro de autismo dele foi piorando, né? Porque ele foi evoluindo, né? Porque o autismo, quando você começa a tratar, a criança apresenta evoluções, principalmente quando é na tenra idade,
A gente sabe que, em razão da neuroplasticidade cerebral, quanto antes esse cérebro for estimulado, né, logo na primeira infância que os médicos falam, esse cérebro, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de formar sinapses, né? Então, se ele for estimulado muito cedo, ele vai regenerando essas conexões. E se esse estímulo não for oferecido, ao contrário, esse cérebro vai evoluindo. E ele foi regredindo cada vez mais e eu sem conseguir buscar ajuda. E só eu vendo aquela situação. Isso foi me angustiando cada vez mais, né? Foi me deprimindo. Então, eu resolvi, eu não vou mais trabalhar, eu preciso me dedicar a ele. E quando eu percebi que haviam outras mulheres na mesma situação que eu, outras famílias na mesma situação que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por elas. Então, assim, na verdade, hoje em dia eu faço um outro trabalho, né? Eu faço um outro tipo de trabalho, né? E eu me apaixonei... Mas outro tipo, a gente sabe que você não pode trabalhar em nenhuma outra. A gente estava falando só do mercado formal, carteira assinada, entendeu? Aquele negócio. É um outro, assim, um trabalho... É um trabalho, assim, é apaixonante, porque é um trabalho de acolhida. É um trabalho em que a gente vê que você encontra famílias, pessoas, assim, é muito interessante, porque muitas vezes eu me vejo naquela mãe, né? Aquela mãe que está chegando, recebendo um diagnóstico. É onde você tira mais informação, mais consolo, mais conforto? É com as outras mães? Ou é com alguma pessoa, algum psicólogo? Então, na verdade, assim, a gente tem... por exemplo, o João Pedro tem os terapeutas dele, né? Faz a terapia. Então, esses terapeutas também eles dão muita orientação e a gente recebe muita orientação deles, né? Então, isso também faz com que a gente Então, você já tem um quadro de terapeutas que estão se ocupando disso com uma razoável competência? Sim, já. Ele tem uma equipe já há 11 anos que acompanha ele. Eu achei engraçado porque o seu livro é ótimo, é outro inferno, que a gente começa a ler e começa a chorar. Chora muito, mas enfim, depois acalma-se. A gente acalma. E você fala muito pouco dele. Você fala de você e da maternidade e das mães e do que elas passam. Você não quis falar dele? Na verdade, assim, ele agora, né, estava conversando até... Ele está com quantos anos? Ele está com 14. E ano passado, em agosto, ele descobriu que tem autismo. Ele sabia que era diferente, ele foi construindo isso, né? Ele começou a perguntar, mamãe, por que eu vou tanto à terapia quando era novinho, né? Porque eu tenho mediadora escolar. E aí porque eu sou diferente, né, mamãe? Sou diferente dos meus colegas? Eu sim. E nós ficamos aguardando que toda essa demanda viesse dele, esperando o momento em que ele fosse construindo, né? Vai chegar um momento, né? Ele está com todas as peças do quebra-cabeça na mão dele. E ano passado ele assistiu uma série em que o personagem principal tinha autismo e ele viu essa série e ele se reconheceu. Isso faz muito bem a ele. Um personagem adolescente, autista, e ele falou, eu tenho autismo. Eu tenho um colega do meu filho que tem Asperger, não é? Sim. E ele disse que quando ele pôde dizer isso, fez muito bem isso a ele. E a Fernanda Honorato, que é a nossa repórter que tem síndrome de Down, ela disse, fui eu que disse para minha mãe, porque eu vi na televisão e eu vi que era isso que eu tinha. Então isso é importante. Bom. Eu fiquei emocionada, muito bacana, porque ele reagiu tão bem à notícia, ele falou, eu tenho autismo. Cara, deve ser um alívio. Eu fiquei assim, sabe, porque aquele momento me angustiava, como seria para ele? Ele falou, eu tenho autismo. Maravilha, deixa eu fazer um intervalo, a gente volta já já. Então, vamos perguntar a Camila se tem perguntas e comentários? Temos várias perguntas, separei algumas aqui. Uma delas é do Fiuza Salvador. Ele pergunta se é possível descobrir o autismo após os 12 anos. Meu sobrinho só viemos perceber após 12 anos. Sim, com certeza. Existem casos de muitas pessoas, até mesmo adultas,
se descobrem dentro do espectro, né, que a gente chama transtorno do espectro autista, até porque, justamente por isso, o autismo tem vários graus de comprometimento, né? Por isso dá o nome de espectro, né? Existe do mais comprometido até o mais leve. Então, muitas vezes, graus assim muito leves de autismo só vão ser identificados, só vão ser diagnosticados até mesmo na vida adulta. Então, dependendo... E a gente pode ter uns sintomas de autismo nem se dar conta também, não pode? Exatamente. Se for um grau bastante leve, conheço pessoas que foram diagnosticadas com 40, 45 anos de idade. Então, se for um grau bastante leve, vai passar desapercebido por muito tempo. Tá, ok. Tem mais tempo de mais alguma pergunta? Faz mais uma para eu ir para coisa, Tá, que ok. a gente joga para o Facebook. João Souto de Salvador, ele gostaria de saber por que alguns autistas apresentam, se alguns autistas apresentam hiperatividade. Sim, pode. E se isso pode atrapalhar no diagnóstico. O que acontece? Os médicos costumam dizer que o autismo ele nunca vem sozinho, né? Geralmente o autismo vem com o que eles chamam de uma comorbidade. Então, a hiperatividade poderia ser uma comorbidade do autismo, a hiperatividade ou o déficit de atenção ou o déficit de atenção. Então, o que acontece é que o autismo seria a condição principal, né? Então, ele não receberia um diagnóstico de hiperatividade, ele receberia um diagnóstico de autismo com a hiperatividade. Mas se o médico julgar que ele é só hiperativo, isso poderia atrapalhar o diagnóstico de autismo. Mas aí cabe a avaliação clínica do médico. Tá, ok. De qualquer maneira, todos esses transtornos, você fica se identificando com todos os sintomas, não tem como. Porque eles são absolutamente humanos. Sim, com certeza. Rafaela, quando foi que você decidiu que você queria ser desenhista de mangá? Bom, isso foi há muito tempo, desde que eu era bem pequenininha, que eu costumava desenhar quando eu estava na escola. E aí você está fazendo faculdade? Quando eu entrei no ensino médio, na escola, quando eu tinha uns 17 anos, eu acho, eu escrevi o livrinho Fairy Rainbow, que significa em inglês fada e arco-íris. É agora que eu estou na faculdade, que eu estou desenhando e estudando. E esse livro... Não, tá aqui, o teu livro aí. Livro errado. É do lado, tá do lado. Você fez tudo. Uhum. Na verdade, a capa eu fiz desenhei num tablet, no computador, para levar para pessoal lá que faz os livros, que é a gráfica. Quando eu estava no ensino médio, levamos para a gráfica, para fazer o livro. E eu fiz o resto dos desenhos, das páginas, eu fiz em papel mesmo, que eu peguei um lápis e uma régua e uma borracha, que eu fiz tudo na mão. Aí levamos a gráfica para fazer a limpeza, escrever os diálogos, aí eu só fiz uns 15 edições. Esse livro é 15 edições num livro só. Você não queria colorir os desenhos ou ficava muito caro? O que foi? Bom, é que... Mangá é preto e branco. O mangá é preto e branco. Ah, sorry, desculpa. Uma das características do mangá é preto e branco. Quando eu estava no ensino médio, não usei computador. Na verdade, eu usei a capa que eu usei, fiz no tablet. O resto eu fiz à mão mesmo, que foi feito lá na gráfica mesmo. Mas você fez a história antes? Você bolou o texto antes e todo o roteiro da história? A história, os personagens. E a história é muito complicada, porque é todo o nascimento de uma fada e as aventuras dessa fada com as amigas, no colégio, né? Que é tipo Magical Girl, que é o tema do mangá que eu escrevi. Que Magical Girl é menina mágica. Que, tipo assim, uma garota se transforma em uma super-heroína, tem um mascote mágico, tem aliados e tem também garotos como aliados, também amigos que ajudam a super-heroína a combater contra as forças do mal. Agora, tem uma diferença. Os desenhos, eles ficaram um pouquinho diferentes.
do meio, assim, a partir da quinta edição. Ficaram mais claros, eu achei. Você foi mudando? Na verdade, eu escrevi o que vai rolar na próxima edição, aí escrevi o... Não sei como responder isso. Porque você escrevia e depois desenhava. Você escrevia a história primeiro. Inventei história e depois eu desenhei. 8. E vai ter novas edições, novos volumes, assim? Parte 2, parte 3? Você tem muitos desses livros, não? Já prontos? Tem outros, sim. Tem outros livros que estão prontos, que não foi feito na gráfica ainda. Que não foram feitos ainda, mas a gente vai fazer. Ô, Rafaela, você se formou no ensino médico. E estou na faculdade agora. Médio. Hein? Estou na faculdade agora. É muito diferente? Quando a gente está na escola, a gente estava acostumado, mas quando entrando na faculdade, as coisas são diferentes e mais... A gente vai estudando a nossa profissão na faculdade. Mais rígido, né? E as pessoas são mais simpáticas? São. Eu gosto... São muito simpáticas. Porque é diferente no ensino médio. Quando a gente vai entrando... no ensino médio e da faculdade é diferente, que a gente vai entrando numa etapa diferente. É tipo uma etapa de vida. Que primeiro é a escola, depois ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, e aí vai para a faculdade. É diferente. Vida adulta agora. Vida adulta. Vida adulta. Você tem um irmão? Eu tenho meu irmão mais velho, chamado Marco. Eu conheci esse Marco também. Ele fez a faculdade de cinema. Que bacana. Vocês brigam muito? Não, irmão é normal. A gente briga, mas depois a gente fica amigo depois. Não, irmão é feito para brigar, não é feito para... Não, a gente é feito para entender. Você disse isso uma vez, que você gosta das pessoas que falam coisas doces e gentis e que a gente é feito para falar coisas boas, é isso? Também depende do ponto. A gente fala coisas positivas ou negativas, depende da aura emocional que você está sentindo. Os seus filhos brigam muito? Não, são bem tranquilos. Na verdade, muito por causa do mais velho. O mais velho é uma pessoa que não existe, ele é muito tranquilo. Porque o João Pedro, que é o caçula, né? O mais velho é o Jorge. O João Pedro, ele é temperamental, ele é aquele que... Ele é o mais novo, ele é o caçula implicante. Ele implica, ele vai lá, implica, mas o mais velho é zen até demais, é zen até debaixo d'água. É normal para os irmãos, mas também é bom o irmão conversar com o irmão para poder se entender melhor. Maravilha. Bom, queria agradecer aos nossos convidados, convidar vocês para irem todos juntos para o Facebook, nós ficamos lá uns 10 ou 15 minutos e a gente volta amanhã às 5h30. Obrigada, Alex, Cecília, Denise, Rafaela. Muito obrigada. Pode, a gente pode falar agora e depois no Facebook também, tá? Tá, só... Deixa a gente ir, porque senão, a gente vai terminar, junto com todo mundo. Vamos lá. Pronto, Camilinha, eu acho que já estamos. Já estamos. E olha, tem comentários aqui para Rafaela, do Henrique Manuel Pinho, falou, arrebentou, Rafaela. A Janaína Garro, acho que é assim que se pronuncia, falou, Rafaela é uma menina brilhante, mandou um beijo. E tem uma pergunta da Jacira, ela pergunta se o seu livro é para criança autista e pede para repetir o nome do livro. Você entendeu? Pode responder. Pode responder. Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? O nome do livro é Fairy Rainbow. Fairy Rainbow. E ela pergunta se é para criança autista. É para criança autista também. Também. Para todo mundo. Para todo mundo. Beleza. Pode continuar com suas perguntas. Posso continuar?
Então tá, tenho aqui vários comentários. Um deles é da Bárbara Parente. Ela diz que ela é mãe de um rapaz de 18 anos com autismo severo. Ela agradece ao programa por falar sobre esse tema e a Denise, agradece muito a Denise por contribuir. Ela fala também de uma caminhada que vai ter pela conscientização do autismo no dia 8 de abril, 2 horas em frente ao MAC em Niterói. Ah, é? Você sabia disso? Nós vamos organizar uma caminhada no Leblon, domingo, domingo dia 8. Tá. A concentração às 9 horas e a saída às 10 horas. Na verdade, são... Várias caminhadas Várias pelo visto. caminhadas. Essa no MAC Niterói. Isso, aquele negócio. O Mundo Azul está organizando a caminhada Aqui no Rio. E aqui no Rio, no Leblon, a gente vai sair do posto 12, né? Fica até o convite. Sim. Vamos sair do posto 12, concentração às 9 horas e a saída às 10 horas. Fica o convite aí para todos. A Luana Pado, ela comenta, tenho 4 autistas na família, meu irmão e 3 primos. Desses 3, 2 são gêmeos. E ela diz que preciso ter mais respeito com os autistas, pois eles são uns anjos. Você acha que existe muita falta de respeito com os autistas na sociedade? Na verdade, o que acontece, né? Falta incluir os autistas em vários espaços, né? A inclusão escolar, a gente estava até conversando... Com a Cristina? Isso. A inclusão escolar A Cristina ainda... comentou que a Rafaela estudava em colégio particular, não foi, Rafaela? E que a vida da Rafaela melhorou quando ela foi para a escola pública, que tinha um sistema mais inclusivo, não é isso? É isso. A inclusão escolar ainda, por vezes, é muito difícil. A inclusão no mercado de trabalho ainda é muito difícil. Por vezes, em transportes públicos, acontecem situações de discriminação. Então, são muitas situações pontuais, Vera, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Então, o que a Luana está se referindo, eu sei o que ela está se referindo, são várias situações muito desagradáveis. Então, mas ela fala uma outra coisa. Ela fala que são 4 na família, ou seja, tem o irmão dela e tem mais 3 primos. Isso é frequente? Existe essa característica familiar de um autista ter irmãos autistas, pais autistas? Como é que é isso? Então, os médicos falam que quando você tem um filho com autismo, você já passa a ter uma chance maior de ter um segundo filho com autismo. Tá? Você tem de 7% a 11%, se eu não me engano, de uma porcentagem maior em relação à população que não tem. Então, você já abre uma porcentagem maior, um leque maior de possibilidades, né, de ter do que uma outra família que não tem. Então, você já aumenta essas chances, né? E aí, se você já tiver 2 filhos com autismo, essa porcentagem já aumenta ainda mais, né? Então, ele já sabe que existe alguma questão genética envolvida aí, mas ainda não se sabe exatamente por onde. Então, né? Voltando à resposta da Luana, há que haver respeito, há que haver inclusão, há que haver políticas públicas. A carência é enorme em todos os setores. Você ficou uma pessoa melhor depois que ele nasceu e que você teve que passar por isso tudo? Isso é o maior clichê que existe no mundo, mas eu não tenho como fugir disso. Eu queria dizer alguma outra coisa. Eu fico impressionada diferente, mas me faltam palavras. Eu não sei por que a diversidade, uma diversidade tão pesada, né, acaba fazendo que as pessoas fiquem melhores como pessoas. A gente cria resiliência, a gente aprende. Eu vejo a vida com outros olhos. É o clichê, né? Mas não tenho como falar outra coisa para você. Isso mesmo. Mas eu também acho isso. Qual era o seu recadinho para a associação? Não, eu queria falar que autores que escrevem literatura para crianças e jovens podem entrar no site da Elige, que é aeilige.com.org.br. A Rafaela pode entrar lá. Pode, mas é literatura, né? Não vale mangá. Eu não sei, a gente ainda está, na verdade... Escreve um livro, Rafaela. Existe, você tem tanta ideia. Existe uma conversa dentro da associação de depois abrir para quadrinhos também, mas ainda não abriu. O estatuto ainda não abriu para isso. Mas a Elige é bem legal, porque a gente tem uma página no Facebook, daí você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar na página do grupo do Facebook da Elige, ali se troca notícias, recados, dá-se dicas. É muito bacana. Para o escritor que está iniciando, quando eu comecei,
a escrever, eu fui recebido pela Elis pelo Maurício Veneza, que é o autor maravilhoso, e ele me recebeu de braços abertos. Então ali falamos sobre editores, editoras, quem é o editor, me apresentou o editor, aí você descobre o que aquela editora precisa, o que aquela não precisa, o que já tem no catálogo daquela, o que não precisa no catálogo daquela. Então esse convívio com outros autores é muito bom para quem está começando. E isso a Elige oferece. Então, quer dizer, todo esse trabalho, a gente faz mesas de discussões, vai ter agora uma na Flist, que é a Festa Literária de Santa Teresa, a gente vai falar sobre antologias lá, montamos uma mesa com um monte de craques e vamos falar sobre isso. Então, volta e meia a gente está fazendo alguma coisa. Isso, para quem está começando, é muito bom. É muito importante, porque escrever é um ato muito solitário e você precisa desse convívio com os outros até para o seu próprio crescimento, né? Então, assim, gente, a elige.org.br. Isso. Maneiríssimo. E outra coisa, para quem não sabia, vocês também falaram sobre o Dia Internacional do Livro Infantil. O Dia Nacional agora, é verdade. Vai ser agora no dia 18 de abril, que é o nascimento do Monteiro Lobato. Que legal. Né? Abril ficou sendo o mês, até é o mês onde tem o prêmio Hans Christian Andersen dado, tem a Feira de Bolonha. Não resisto, vou contar uma história pessoal para vocês. Eu fui ter filho e aí o médico perguntou, Vera, vai ter que ser lá, eu digo, tem que marcar cesárea, ok, vamos lá. Eu digo, ok. 18 de abril, não. Dia do livro, Monteiro Lobato, não, já está ocupado. 19, dia do índio, não. Não quero que nasça no dia 19. 20, tá bom, não tem ninguém. 21 de abril. Não, gente, claro que não. Tiradentes, nem pensar. 22 de abril, descoberto Brasil, não quero. Tudo bem, dia 20 ficamos combinados assim. Ok, combinado, Vera, vamos lá. Minha filha é 19 e minha mulher é 22. Não, você não sabe. Quem nasceu... E você não sabe quem nasceu dia 20 de abril? Quem nasceu? Hitler. Eu escolhi errado. Ainda bem que ele não tem nada a ver com isso, né? Não pode ficar escolhendo muito, ficar inventando, sabe? Escolhe aqui, dia 20, 21, não pode. Deixa assim, o negócio mais solto. Pô, cara. Ó, Vera, a Eliane Costa, ela comentou que ela demorou exatamente 10 anos para ter o diagnóstico do filho dela, que ela sofreu demais. Cara. Muito difícil. E o Felipe de Goes, ele comentou que ele tem um vizinho de 7 anos que é autista e ele é fabuloso. Aprendeu inglês, está aprendendo russo, além de ter domínio da língua de sinais, tudo através do YouTube. E espontaneamente. E aí eu pergunto, acrescento, como ajudar o autista a desenvolver as suas habilidades? Olha, pelo visto ele tem uma habilidade aí extraordinária, né, acima da média, né, enfim. Na verdade, ele tem que procurar orientação, né? Algum terapeuta que possa direcionar essa habilidade aí extraordinária, esse talento que ele tem para... É um autodidata, né? Pelo que ele está explicando. Isso acontece, né? Tem aquela história do cinema, né? Daquele personagem que é o autista genial, que é aquele gênio matemático. Ai, qual é o nome do filme, gente? O nome do filme não vou lembrar. O Russell Crowe que faz o papel e que apenas 10%. Uma mente brilhante. Apenas 10% dos autistas têm essas habilidades extraordinárias. Que não estão ligadas ao autismo. Na verdade, assim, mais ou menos, né? Na verdade, é só 10% desse espectro, é uma parcela bem pequena, que tem uma habilidade extraordinária para tocar algum instrumento, para fazer cálculos, para desenhar. É uma parcela bem pequena dos autistas que tem essas habilidades extraordinárias. O ser humano também. Sim, com certeza. E eles têm que ser direcionados, ele tem que procurar um direcionamento, uma terapeuta, alguém que possa direcionar realmente. O ideal é que ele faça essa busca, uma pessoa especializada para isso. E o Gabriel Menezes, ele pergunta, na sua opinião, qual é o maior desafio do autismo nos dias de hoje? Olha, são tantas as questões, são tantas as dificuldades que somente o autista brasileiro, né? O autista brasileiro, a gente está a anos-luz de tantas intervenções, de tantas terapias que a gente vê na Europa, a gente vê nos Estados Unidos. Eu vou falar do autista brasileiro. Eu acho que aqui a gente precisa de tratamento adequado. Primeiro, a gente precisa de diagnóstico precoce, que a gente ainda não tem. Né? A gente ainda tem dificuldade tanto na rede pública de saúde como na rede particular. A gente ainda encontra dificuldade. A gente precisa de tratamento adequado, né? A gente precisa de inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho.
inclusão na sociedade de uma forma efetiva, não é uma inclusão para inglês ver, não é uma inclusão demagógica. demagógica. Né? E quando eu falo em inclusão no mercado de trabalho, essa inclusão ela tem que acontecer porque a gente já tem um grande contingente de autistas adultos que não foram capacitados, uma mão de obra que não foi qualificada, que poderia ter sido qualificada. E essas pessoas, elas são economicamente dependentes dos seus pais. E esse contingente vai, muito em breve, se nada for feito, vai ficar ainda maior. E aí eu pergunto para você, é um medo que todas as mães têm, né? A gente sabe da nossa finitude. Então, a gente procura preparar os nossos filhos para que eles adquiram o máximo de autonomia possível. A gente sabe que a gente vai partir. E aí, como é que nossos filhos vão ficar? Se o governo não investe em diagnóstico, se o governo não investe em tratamento, se o governo não capacita essa mão de obra. O que vai ser dessas pessoas quando a gente se for? Então, se o governo não investe em diagnóstico, o governo vai lamentar lá na frente um prognóstico. Claro. E aí a gente vai ter um contingente gigante de adultos inativos, economicamente dependentes de um Estado. Então, é preferível investir em diagnóstico do que lamentar um prognóstico. Fica aí o alerta para as autoridades. E é o receio. Nós, mães, acordamos, convivemos e dormimos com esse receio. Do que vai ser desses filhos quando a gente se for. Então, há que se investir num diagnóstico, há que se investir em tratamento, há que se capacitar essa mão de obra. Porque os autistas são capazes. Tá certo. Temos também dúvidas aqui para a Cecília. A Débora Paula, ela disse que ela teve que sair do emprego dela após a licença maternidade por ter um salário baixo que não compensaria pagar o berçário e outras despesas com o baixo salário. Outro fator que contou bastante para a saída dela é que ela trabalhava em uma empresa que não oferecia nenhuma estrutura para as mães, nem emocional e muito menos física. E aí tem a pergunta aqui da Ana Paula. Ela falou que ela pediu demissão da empresa após a licença maternidade, mas o dono da empresa pediu para que ela esperasse um período de 30 dias para fazer um acordo. Ela pergunta o que ela deve fazer. Bom, com relação à segunda pergunta, acho que, enfim, é importante dar essa margem de negociação tanto para a firma quanto para os trabalhadores. Com relação à primeira pergunta, sobre a estrutura das firmas, eu acho que isso de fato é uma realidade, né? A licença maternidade ela funciona por um período específico e a gente tem que pensar quais são as políticas das firmas para incluir não só a necessidade da mãe, mas a necessidade de uma família que tem uma criança pequena, que vai envolver um expediente de trabalho que está relacionado a um horário de uma creche, a um horário de uma escola, a disponibilidade de serviços, né? A flexibilidade para levar um médico e a possibilidade de compensação de horários. Então, acho que tudo isso facilita a permanência das mulheres, mas mais geralmente de famílias com crianças pequenas que dividem esses cuidados. É impressionante, né? Como se o mundo do trabalho e o mundo da família fossem competidores entre si e um estragasse o outro. E não poderia ser assim, né? Porque todo mundo tem filhos, quer dizer, todo mundo. Os donos das empresas têm filhos, entendeu? Então, um inviabilizasse o outro. Entendeu? É impressionante, cara. Em termos de produtividade também, para a economia, se você tem é uma perda para a sociedade. Sim. Se você pensar que você está perdendo tem pessoas que estavam qualificadas para aquele posto de trabalho e que não tem essa estrutura para permanecer, tanto para a firma quanto para o trabalhador. É uma perda dos dois lados. Sim. A Giane, ela comentou, agora com a nova reforma vai piorar para as mulheres, tenho certeza. Você concorda? Olha, eu discordo, no sentido de que o que as mulheres ou o que as famílias com crianças pequenas querem é um ambiente de trabalho flexível. E nesse sentido, se essa flexibilidade vai vir, se as pessoas podem negociar horas, por exemplo, existe uma evidência grande de que em profissões em que a mulher consegue ter uma jornada de trabalho mais flexível, são profissões em que o diferencial de salário é menor, em que a permanência da mulher na força de trabalho é maior. Então, se essa flexibilização da legislação vai dar, de fato, essa possibilidade de negociação, eu acho que pode ser benéfico.
O Thiago Winer, ele comentou, sabemos que a licença maternidade é um direito por lei, que são 6 meses fundamentais para o amamento do bebê, mas nem todas as empresas ou instituições querem ceder os 6 meses integrais. O que deve ser feito para a mulher empregada possa correr atrás de seus direitos? Olha, a licença maternidade, conforme ela está estabelecida em lei, ela é de 120 dias, então não são exatamente esses 6 meses. A licença de 180 dias, ela é uma previsão legal dada pelas empresas aderindo a um programa de incentivo fiscal, que é a empresa cidadã. Então, algumas empresas já, aqui a gente estava falando desse ambiente de trabalho, algumas empresas já reconhecem que talvez dar um período adicional seja mais proveitoso para que essa mulher permaneça no mercado de trabalho. Mas é uma obrigação legal, na verdade não tem essa possibilidade da firma não dar esses 120 dias, né? Tá certo. Maravilha, deixa eu agradecer novamente vocês, muito obrigada, Alex. Muito obrigada. Cecília, Nós que A agradecemos. gente que agradece. Denise e Rafaela, e a gente promete que amanhã de novo estaremos de volta. Vamos lá Estaremos aqui, prometer. sim. 5h30, até lá.